Então hoje nós meditamos a quinta estrofe do Adoro te devote. E o texto em latim nos diz: O memoriale mortis Domini, panis vivus vitam prestans homini, prestam mea mente de ti vivere, et te ille semper dulce sapere. E a tradução nos diz: ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dás a vida ao homem, concedeis a alma que de vós viva e que sempre lhe seja doce o vosso sabor. Esta talvez seja a estrofe mais densa e complexa para comentar. Primeiramente, a frase da quinta estrofe começa com uma admiração. Ó memoriale, ó memorial. Do quê? Da morte do Senhor. Mortis Domini. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a missa como sacrifício, a dimensão sacrificial. E tanto é assim que na missa nós dizemos isso: anunciamos, Senhor, a vossa morte. É o memorial da morte do Senhor. Por isso que a missa é um sacrifício. O sacrifício do altar aponta para o sacrifício da cruz. Quando ele disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós, na ceia, ele apontava para onde? Para a cruz. Então a primeira frase do texto é: ó memorialis mortis Domini. Então a missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Aí vem a segunda frase que complementa esta: panis vivus vitam prestas homini. Mas ao mesmo tempo em que é sacrifício, a Eucaristia também é o banquete. Eu já falei isso em outras missas diárias. Se por um lado nós estamos diante do sacrifício do Cordeiro, por outro, esse sacrifício é em forma de banquete. Porque ele diz: tomai e comei. Então essas duas dimensões da missa estão aqui interligadas, equilibradas e em sintonia. Ó memorialis mortis, ó memoriale mortis Domine, panis vivus vitam prestas homini. Aí nos diz uma palavra muito bonita aqui: presta, ou seja, concede, dá. O que é que dá a este homem, este pão vivo? Vitam prestans homini, ou seja, concede aos homens a vida. Mas que vida é essa? A vida biológica? Não. A vida ou a vida sobrenatural, ou então a vida da graça. É essa que nós buscamos, é essa que nós necessitamos, é esta vida que nós queremos. A vida da graça que só um pode oferecer: Cristo Jesus. Só Ele pode oferecer vida verdadeira.
Por isso ele diz: eu vim para que todos tenham e a tenham em abundância. Mas não é vida biológica, é uma vida plena, repleta de sentido, onde o nosso coração se volta para o céu. Isso é a vida. Quando nós consideramos tudo aqui que podemos conquistar como um nada diante do céu que nos aguarda, essa é a verdadeira vida. E aqui existe dois pedidos. Mais uma vez ele utiliza o verbo presta. Presta mea mente de ti vivere, ou seja, concedei a minha mente. Aqui está escrito mente, né? Mas a tradução está utilizando a palavra alma. Mas fielmente a tradução, vamos dizer assim, se for conforme o texto, não é alma, é mente. Presta mea mente de ti vivere, ou seja, eu quero viver de vós, eu quero me alimentar de vós, só vós sois o meu alimento verdadeiro, só vós sois aquele que em mim, na minha mente, me sustenta. E termina o texto: et de teile semper dulce sapere. A tradução nos diz: e que sempre lhe seja doce o vosso sabor. Não é propriamente isso, porque aí nós temos duas palavrinhas. A primeira palavra é dulce, de onde vem a palavra doce, e depois sapere, é daí que vem a palavra saber, sabedoria. Então, são duas palavras aqui que precisam estar juntas. Ou seja, o saber de Deus está em duas linhas. O saber intelectual e o saber afetivo, o conhecimento afetivo. O que significa isso? Uma coisa é você saber que Deus existe. Outra coisa é saber que Ele está presente na tua vida. Uma coisa é você acreditar que existe um Deus. Outra coisa é saber que esse Deus está vivo na tua vida. São coisas diferentes. Quantos de nós fizemos essa experiência ao longo da vida? Ouvíamos falar de Deus, das coisas de Deus, mas não tínhamos vivido uma experiência com Ele. É diferente. Ter uma ideia de Deus e experimentar a Deus é diferente. Será que todo mundo, se perguntem, será que todo mundo fez esta experiência pessoal com Ele? Ou será que tem apenas um saber intelectual de Deus? Sabe que Deus existe, sabe que Deus é bom, mas ele nunca fez uma experiência pessoal com Cristo. Pensem nos amigos e parentes de vocês. Será que todos eles não creem em Deus? Creem, a maioria crê, mas não fizeram uma experiência pessoal.
íntima, que muda a vida. Eu me lembro nos meus tempos de início de caminhada, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, 16, que eu compreendi que Deus, Ele me ama, que Deus está vivo. Nós ficamos quase que aéreos com essa informação. Meu Deus, Deus existe, Deus me ama, eu não posso mais viver sem Ele. É diferente. E quem foi que fez essa experiência em especial? A Virgem Maria. Hoje que nós celebramos a memória da Mãe de Deus como rainha, ela fez uma experiência profunda, não só de conceito. Uma coisa é você ter conceitos de Deus, ou o conceito de Deus na cabeça. Deus é bom, Deus é misericordioso, isso é tudo conceito. Deus é onipotente, Deus é poderoso. Outra coisa é você ter uma experiência real. Então repitam: conhecimento nocional é diferente de conhecimento real. Por exemplo, uma coisa é você ter uma visão de longe de um sujeito. É um rapaz que ajuda no altar, é um rapaz que tem 1,90 m, é amarelo, né? Com um sorriso que a gente não vê, que gosta muito. Isso aqui são noções. Mas a partir disso, você conhece realmente a pessoa? Não. Porque conhecer a pessoa faz com que você queira viver ou conhecer a vida dela. Ele é filho de fulano de tal, filho de fulana de tal, tem tantos irmãos, tem tantos anos, gosta disso, gosta daquilo. É diferente. Tem muita gente, irmãos, que tem apenas um conhecimento nocional de Deus, com noções. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas não fizeram uma experiência real com Deus. E o que Santo Tomás pede aqui é isso. E foi isso que a Virgem Maria fez. Ela não conhecia Deus só de conceito. Ela conhecia Deus desde o interior, onde o havia gerado. Ela não tinha noções de Deus. Ela convivia diariamente com Deus e era alimentada por Ele. Por isso, o Senhor nos ajude a perseverar na fé e que a experiência do nosso encontro pessoal com Cristo esteja muito presente na nossa vida. Sem isso, a gente não consegue prosseguir. Quando você se esquece do encontro pessoal que teve com Cristo, o desânimo vem, o abatimento vem, a tristeza vem, o desejo de largar tudo vem. Ou nós olhamos para Cristo, ou desistimos de tudo. Porque só Ele é aquele que concede ao homem a verdadeira vida.